Olá, aluno, olá, aluna, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui é Alfredo, professor de ensino religioso da Escola Barão da Rifaina, e hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Hoje nós vamos ver sobre sinais, signos e símbolos, expressões do cotidiano. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre esses significados, né? Sinais. O que são eles? Os sinais, né, eles requerem da gente, né, um certo conhecimento prévio. Por exemplo, um sinal de trânsito. Todo mundo, né, vê a placa de pare ou escrito stop em vermelho e já sabe que aquilo ali é para parar naquele local. É uma parada obrigatória. E assim por diante. Os signos e símbolos, às vezes a gente pode confundir e achar que uma coisa é sinônima da outra, mas não é bem assim, elas são semelhantes, mas têm lá as suas particularidades, as suas diferenças. Por exemplo, os signos, a gente ouve falar muito em signos do zodíaco, certo? Então, esse signo, ele tem um caráter específico para cada cultura que utiliza aquele signo. Então, aquele signo tem um caráter para uma determinada cultura e outro caráter para outra. Ou seja, um sentido para uma cultura e outro sentido para outra cultura. Agora, os símbolos, né, são os símbolos como nós conhecemos. Por exemplo, o que são os símbolos religiosos? Né? Tem o crucifixo, tem os santos, tem a questão da água benta, tem a questão de batismos que envolvem outras questões, tem a questão do símbolo, né, do casamento, né, a questão da aliança. Tudo isso daí são exemplos de símbolos religiosos, né, que fazem geralmente alusão a algum rito de passagem, algo nesse sentido. Você está indo de uma fase para outra. Então, são símbolos, né, simbolizam esse momento. O próprio nome diz. Bom, agora vamos responder as questões, né? Eu recomendo que vocês leiam esse texto na íntegra, que vai ajudar a compreender melhor, vocês a consolidarem melhor o que foi explicado. Número 1. Você conhece outros símbolos religiosos e qual tradição religiosa pertence? Por exemplo, às vezes você pode falar assim, professor, eu conheço esse símbolo que o senhor acabou de falar, do crucifixo. Então, se você já conhece o crucifixo, de qual religião ele pertence? Ou a quais religiões ele pertence? Olha que pergunta interessante. Aí vocês falam um pouquinho sobre isso. Número 2. Você já ouviu dizer que símbolos religiosos provocam conflitos? Já pensou? Símbolos religiosos provocam conflitos. Em quais situações? Em situações de intolerância, né? Então, por exemplo, a pessoa tem um símbolo religioso, por exemplo, do islamismo. Ela chega, de repente, numa sala de aula aqui e ela pode ser, de repente, mal interpretada. E aquelas pessoas que estão ali ficam incomodadas. Então, isso pode causar algum tipo de conflito, o que não é legal, é claro. Mas esse desconhecimento ou diferente, né, pode causar isso nas pessoas. Número 3. Faça uma pesquisa oral com pessoas da sua convivência, ou portais onde símbolos religiosos provocam desunião e situações nas quais os símbolos religiosos provoquem união entre as pessoas. Então, ali eu já dei esse exemplo, né, de desunião, por exemplo, de uma pessoa islâmica ou muçulmana vindo aqui com algum símbolo deles, causando estranheza, causando uma certa desunião entre as pessoas. Não que isso seja errado, elas terem símbolos próprios, gente, eu não estou falando isso. Estou falando que algumas pessoas têm intolerância, né? Não aceitam algo que é diferente do padrão que elas já estão acostumadas. Então, e outros exemplos em que os símbolos unem uma pessoa. Por exemplo, às vezes as pessoas enxergam imagens de determinado santo, de determinada santa, em algum objeto, e aquilo vira